Olá, muito boa tarde para você, Globo Esporte chegando no clima da reta final do Brasileirão. Domingo tem jogaço, Flamengo Internacional, uma questão de R$1 milhão. O Rodinei joga ou não joga, gente? Vou falar mais sobre isso. Para começar, tem notícia importante para a torcida do Fluminense que pega o Santos também no domingo. O Egídio vai manter o bigodão. Nas redes sociais, já tem torcedor tricolor pedindo pro Egídio não tirar mais o bigode. É que para eles, o novo visual do lateral esquerdo está dando sorte pro Fluminense. Vamos jogar em São Paulo, quando eu voltei com Covid. A gente ficou usando máscara dentro de casa, entendeu? E nessa aí, minha barba foi crescendo. Eu nunca tinha, nem sabia que eu tinha um bigode assim, pretão, grande, com cheio. Enfim, aí foi crescendo. Por trás da máscara, o bigode do Egídio cresceu. E em campo, o bom futebol reapareceu. O lateral foi titular nos últimos 6 jogos. E na última partida contra o Ceará, deu 2 passes para gol. Que bola venenosa, cheia de efeito do Egídio! O Egídio está em terceiro na lista dos maiores garçons do Brasileirão. No total, já deu 7 passes que terminaram em gol. Enfrentou as críticas de parte da torcida tricolor durante a temporada e recuperou a posição de titular no final de janeiro. Minha esposa estende a mão para mim e fala que a gente vai dar a volta por cima disso, nós vamos superar todas essas críticas, esse momento, e nós vamos voltar a jogar, meu amor. Ele vai disputar a Libertadores pela 8ª vez na carreira. O objetivo do Fluminense agora é entrar direto na fase de grupos. O time que ocupa o 5º lugar na tabela ainda vai enfrentar Santos e Bahia nas 2 rodadas que faltam no Brasileirão. E o bigode do Egídio tá garantido nos últimos 2 jogos. Me encontraram na rua já falando que o bigode está dando sorte. Lógico que não. Ela, não tem nada disso. Lógico que não tem, né? Mas ela falou, então vamos esperar esses 2 jogos aí passar, acabar, vocês conseguirem o grande objetivo de vocês aí. E aí, para a próxima temporada, a gente tira. O Botafogo enfrenta o São Paulo na próxima segunda, mas o time já está rebaixado para a Série B e sustenta uma dívida em torno de R$800 milhões. Porque a gente sabe que a gente não tem muito, né? E com o pouco que a gente tem que tentar usar ele da melhor maneira possível. Tá certo. Pensando no Campeonato Carioca, que começa em março, e na Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo reformula seu elenco com base no perfil BBB. Hey, brothers! Não tem nada a ver com o Big Brother Brasil, não. Tô falando do jogador bom, barato e com experiência de Série B. É o caso do atacante Ronald, já contratado, que veio do Botafogo de Ribeirão Preto. Já o volante Matheus Friso, um dos destaques do Vitória em 2020, está bem perto do acerto. A quarta-feira costuma ser um dia nobre para o futebol. São sempre vários jogos para acompanhar. Ontem foram só 2 pelo Brasileirão, é verdade. A vitória do Santos sobre o Corinthians com o gol do Marcos Leonardo e a vitória do Coritiba, que já está rebaixado, sobre o Palmeiras com o gol do Jonathan. Uma tacada de bilhar do cantinho e de esquerda de canhota. Na Europa teve jogo pelas 8ª de final da Liga dos Campeões, com Cristiano Ronaldo em campo. Mas a Juventus, time dele, perdeu para o Porto por 2-1. E o Borussia Dortmund bateu o Sevilha por 3-2 com um show do norueguês Haaland. Que belo gol, hein? Só um toquinho para tirar do goleiro. Lindo demais, nossa, quanta categoria. Mas nesse dia tão nobre do futebol, com Champions, com Brasileirão, você já viu o golaço que rolou na Arena da Amazônia? Nenhum jogo no mundo foi capaz de proporcionar uma obra-prima como essa na quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021. Só mesmo o Amazonense de 2020. O único estadual que ainda não tinha sido realizado desde o começo da pandemia. Na primeira rodada, o Fast Club venceu o Iranduba por 3-0. E já estava ganhando por 1-0 quando o Emerson Bacas se lembrou. Eu tinha comentado com o Dadai no banco de reserva que eu já tinha visto o goleiro adiantado desde o primeiro tempo.
Aí na hora que eu tive a oportunidade, fui feliz na finalização. Não basta ser feliz não, tem que ter habilidade, hein? O Bacas botou entre as pernas do marcador e chutou diante do meio-campo. E não é que o goleiro Big tava mesmo adiantado? Que golaço! Certamente o mais bonito da carreira do Bacas. Sim, é um dos mais bonitos e mais importantes. Eita, se esse aí é um dos mais bonitos, DVD do Bacas deve estar cheio de golaço, rapaz. Quero ver o DVD desse cara aí, rapaz. Ó, o Vasco, gente. O Vasco precisa vencer o Corinthians para continuar na briga contra o rebaixamento, mas tem um problema. Isso não tem sido algo simples pro Vasco. Tá ficando difícil ser vascaíno e encarar esse escudo. Tem sido cruel, na verdade. Matheus Vital tá na cara do gol. Everaldo tentou o cruzamento, a bola desviou. Aos 45 minutos do segundo tempo, Everaldo. A vitória em outubro do ano passado, no primeiro turno, foi a 11ª do Corinthians sobre o Vasco dos últimos 18 jogos. Os outros 7 terminaram em empate. Ou seja, o torcedor vascaíno não sorri contra o time paulista há muito tempo. Para você ligado na Globo, temos imagens ao vivo aqui de São Januário, estádio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, Campeonato Brasileiro, o jogo Vasco e Corinthians. 2010, faz 11 anos. Vem embora o time do Vasco, camisa do cruzamento no campo, a bola ele não desperdiça. Com gols de Zé Roberto e Éder Luiz, o Vasco venceu por 2-0 no Brasileirão. Éder Luiz, do Vasco! Essa foi a última vitória carioca no confronto. De lá para cá, o Vasco foi rebaixado 2 vezes. E nessas campanhas, na reta final, o Corinthians atrapalhou. 0-0 em 2013 e 1-1 em 2015. Sem contar aquela eliminação doída na Libertadores de 2012. O jogo da vitória mais recente, em 2010, foi aqui em São Januário. Dessa vez, neste retorno de Brasileirão, será em São Paulo. Se não ganhar, e dependendo de outros resultados, o Vasco já pode cair neste domingo, ou deixar o rebaixamento encaminhado para a última rodada. Há 14 anos, o cenário era inverso. Em 2007, era o Corinthians que lutava para fugir do Z4. O time de Nelsinho Batista recebeu o Vasco de Valdir Espinosa no Pacaembu e perdeu por 1-0. Gol de Allan Kardec. Guilherme pro cruzamento na área, no toque da Allan Kardec! A situação do Corinthians ali era muito difícil, até porque era casa cheia. E a melhor coisa nesse momento que você se encontra em zona do rebaixamento, por incrível que pareça, é jogar longe da torcida. Porque eu lembro do jogo, a bola estava queimando no pé dos caras do Corinthians. Queimando. O Vasco estava longe do desespero, buscava uma vaga na Sul-Americana. E já o Corinthians, na penúltima rodada, ainda tentava respirar fora da degola. A queda veio na partida seguinte contra o Grêmio. O torcedor do Corinthians está desesperado na arquibancada. Esse está rezando, olhando para o céu. Fim de jogo no Pacaembu. O drama do rebaixamento ganha mais um capítulo. Aquele jogo que você tem que estar, sabe, cabeça de geladeira, tranquilo, para poder render. Você tem que estar mentalmente bem para você render no futebol, porque a bola é redonda ali, se você não tá frio, você domina, ela bate na canela, ela escapa. Em 17º lugar, o atual elenco vascaíno tem 2 chances para escapar desse destino. Domingo, contra o Corinthians, e quinta-feira que vem, contra o Goiás. Você ia pegar a camisa, que os caras vão fazer de tudo para não deixar esse, porque sabe que suja o nome da galera ali, né? Torcer para que o Corinthians esteja no clima de férias, que é a minha torcida, para que a gente possa achar um golzinho lá. Domingo tem Flamengo Internacional ao vivo na Globo, 4 da tarde. Um pontinho separa o líder do vice-líder na tabela. Que jogaço, né? Se ganhar, o Inter garante o título. Se o Flamengo ganhar, assume pela primeira vez a liderança do Brasileirão na penúltima rodada. O recado na arquibancada silenciosa é um lembrete de que a distância não esfria a paixão. E dessa vez, o final não tem como ser antecipado como em 2019, quando o Flamengo foi campeão brasileiro com 4 rodadas de antecedência. A trajetória do time de Gabigol, Arrascaeta e Rodrigo Caio nesta temporada
tem mais a ver com o que fez aquela equipe de Adriano, Petkovic e Ronaldo Angelim 12 anos atrás. A gente conseguiu, com o Andrade, né, criar um ambiente de trabalho muito bom. Era um grupo muito dedicado, um grupo muito bom tecnicamente. Depois de 36 rodadas, o Flamengo é vice-líder do campeonato a 1 pontinho do Internacional. Em 2009, a essa mesma altura, também era o segundo colocado, a 1 ponto, só que do São Paulo. Para o Flamengo ser campeão novamente, outras coincidências precisam acontecer. Nos dois casos, o Flamengo teve uma arrancada de 10 vitórias nos 15 jogos anteriores à penúltima rodada. Contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, onde a gente venceu com gol do Maldonado, gol do Petkovic olímpico. Foi o momento em que a gente começou a falar, opa, estão deixando a gente sonhar. Até que na 37ª rodada daquele brasileiro, o Flamengo enfrentou o Corinthians de Ronaldo em Campinas. Última rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Flamengo, clássico das duas maiores torcidas do Brasil. Com o Flamengo na vice-liderança, disputando o título de campeão brasileiro da temporada. A tensão estava grande, a gente ia pegar uma equipe muito qualificada fora de casa. Um jogo de muitas histórias antes do jogo, né? Pelo fato da gente estar disputando o título contra o São Paulo, que era um rival do Corinthians. E se nessa temporada o Flamengo depende apenas de si para chegar à liderança, já que tem um confronto direto contra o Inter, naquele ano precisava de um tropeço do São Paulo, que acabou acontecendo, já que o time paulista perdeu para o Goiás naquela rodada. E lá em Campinas, o Flamengo fez o seu papel e venceu o Corinthians. Era a primeira vez que o time assumia a liderança naquele brasileiro, na penúltima rodada. Isso veio com uma carga de motivação muito grande, da grandeza e a importância que um título brasileiro podia dar para aquele grupo, né? Que acabou chegando na última rodada contra o grande rival do Inter, o Grêmio. O Flamengo é campeão brasileiro de futebol! Agora, a geração 2009 passou para a torcida e espera que a turma atual repita essa ultrapassagem tardia domingo, vencendo o Colorado. Tem uma semelhança muito grande entre o time de 2009 e o time de 2020, pelo menos na campanha e nas circunstâncias que se desenharam no Campeonato Brasileiro. E aquela situação, né? Deixou chegar, já era. Deixou o Flamengo chegar, já era. Sei lá, eu acredito nessas coincidências, assim. Acho que tá tudo caminhando pro Flamengo ser campeão de novo, se Deus quiser. Boa tarde! Está no ar a pergunta do milhão, do Rodinei. A pergunta é muito simples. Vale a pena o Internacional pagar R$1 milhão para escalar o Rodinei contra o Flamengo no domingo? Vamos começar com o torcedor do Internacional. Nesse momento a gente não pode abrir mão do jogador. R$1 milhão, se for garantido o título, merecia sim. Eu acho que deveria pagar. A torcida do Inter tá querendo o Rodinei. E é justo, hein? O cara tá jogando bem. Só que tem esse probleminha aí de R$1 milhão. Quando o Flamengo emprestou o Rodinei, botou no contrato que o lateral só poderia jogar contra o Flamengo se o Internacional pagasse R$1 milhão. A gente sabe disso é a direção não vai resolver. O Rodinei deve jogar mesmo, porque o presidente já mandou avisar que dinheiro não é problema, hein? O Internacional não está preocupado com os valores, o Internacional está preocupado em buscar esse título, né? Então, a pergunta que vale R$1 milhão. Agora, para você, torcedor do Flamengo, vale a pena o Internacional pagar R$1 milhão para escalar o Rodinei contra o Flamengo no domingo? Paga pro Mengão aí, pro Rodinei jogar, cara. Vambora, R$1 milhão não é nada. É reforço pra gente. Ô Felipe Luiz, é só ali, ó, só em cima dele. Só em cima do Rodinei, pô. Sem Rodinei, 3-0 pro Mengão. Com o Rodinei, 3-0 e R$1 milhão no bolso do Mengão. Ele tá um pouquinho sem moral com a torcida do Flamengo, né? Mas vamos ser justos. O Rodinei ficou de 2016 a 2019 no Flamengo. Tá certo, viveu altos e baixos. Foi campeão carioca de 2017, fez gol contra o Fluminense na final.
Rodinei é o nome da emoção! Você acredita que roubaram a camisa dele na comemoração? Aí no dia seguinte ele estava aqui no Globo Esporte comigo, o torcedor devolveu. Tu meteu o louco ali. O Rodinei é assim, figuraça, carisma purinho. E agora tá vivendo sim uma grande fase no Internacional. Só não pode pedir uma coisa pra ele. Chama aí o próximo bloco pra gente falar. Vem, próximo bloco. Tamo junto. Legal, Rodinei, tamo junto, mas próximo bloco só amanhã, beleza? Pode subir as letrinhas. Tchau.